Enquanto caminhava pelo corredor do prédio, cansada do trabalho, de repente alguém do apartamento vizinho agarrou meu braço. Confusa e assustada, gritei enquanto era arrastada para dentro. Foi meu vizinho, o Sr. Johnson, quem pediu desculpas, alegando que não tinha outra escolha. Desconfiada, afastei-me, exigindo uma explicação. Ele disse, nervoso: na verdade, meu nome é Luna. Agora, deixe-me contar sobre a minha vida. Aos 24 anos, trabalhando em uma conhecida empresa comercial, eu desfrutava da liberdade de morar sozinho em um apartamento na cidade, ganhando meu próprio dinheiro. Cresci com uma mãe solteira que lutava para sustentar a família, mas nunca me deu mesada, apesar de ter uma renda razoável. Ela foi rotulada como a mãe tóxica. Eu me mudei para escapar do controle dela, e vou compartilhar nossa história. Nasci e cresci em uma cidade perto de Nova York. A casa onde passei minha infância era isolada, o que tornava a vida difícil sem carro ou ônibus. Criada por minha mãe solteira, eu deveria ser grata, mas as restrições que ela impôs geraram ressentimento. Na escola primária, eu pedi mesada, mas ela recusou, alegando que dinheiro poderia causar problemas. Apesar das promessas, ela nunca comprou o que eu queria. Meus aniversários eram repletos de livros educativos decepcionantes, e percebi que minha mãe era diferente dos pais dos meus amigos. Todos os dias eu tentava desesperadamente encontrar uma maneira de escapar do controle dos meus pais. Durante o ensino fundamental e médio, isso só se intensificou. Não só não recebia mesada, como também tinha que prestar contas e pedir permissão para tudo, seja para sair com amigos ou para ter encontros românticos. Certa vez, depois de sair escondida para encontrar meu namorado, enfrentei a reação furiosa da minha mãe na manhã seguinte. Ela declarou que eu ficaria sem comer pelos próximos 3 dias. Sem mesada, eu não conseguia nem comprar comida na rua. Com muita vergonha de contar para meus amigos ou namorados sobre minha mãe tóxica, eu não conseguia pedir a eles nem algo tão simples quanto um lanche. Após 3 dias de fome, meu namorado, preocupado, veio até mim e perguntou se eu estava bem. Incapaz de conter as lágrimas, me abri sobre minha mãe. Ainda me lembro do choque em seu rosto. Embora a princípio tenha demonstrado compaixão, depois começou a me evitar. 2 semanas depois, ouviu dizer aos amigos que a minha mãe parecia ser um problema sério e que não queria ter de lidar com isso. Ele achava que eu estava desesperada e era um pouco assustadora. Ouvir ele falar daquele jeito me fez perceber que ele se sentia incomodado com a minha mãe tóxica, não por querer me proteger, mas por se sentir alienado. Dominada pela frustração e pelas lágrimas, retirei-me silenciosamente para um canto do corredor, percebendo que tudo havia acabado. Como ele ainda tinha sentimentos por mim, tive que terminar abruptamente o meu amor por ele, tomada pela raiva da minha mãe. Quando cheguei em casa, desabafei com ela, questionando por que ela tinha que me controlar. Eu a culpei pelo meu namorado ter me deixado e pelos meus amigos terem se afastado por causa do comportamento anormal dela. Frustrado, desabafei com ela, apenas para descobrir que ela estava satisfeita com o fim do meu relacionamento. Sua resposta egocêntrica só aumentou meu desespero. Minha mãe não conseguia entender meus sentimentos, e seu senso de justiça própria ignorava o bom senso. Controlar minha vida era a razão da sua existência. Sentindo-me tonta e incapaz de me conter, corri para o meu quarto e fechei a porta. Chorei, desejando que houvesse uma fechadura, algo que minha mãe, que gostava de me controlar, jamais permitiria. A voz preocupada da minha mãe interrompeu, perguntando se eu estava jantando. Suas palavras pesaram no meu peito. Após o ensino médio, determinada a morar sozinha, prometi a mim mesma que me tornaria universitária. Canalizei minha frustração estudando para as provas. Como vingança, comecei secretamente um emprego de meio período, falsificando a assinatura da minha mãe. Aos poucos, consegui bolsas de estudo e entrei na faixa de aprovação de uma universidade pública de Nova York. Quando finalmente contei à minha mãe sobre minhas conquistas, ela sorriu docemente, elogiando meu esforço. No entanto, sua menção à Universidade M, uma universidade pública próxima, indicou que eu não teria permissão para morar sozinha. Era apenas a 20 minutos de casa. Apesar de eu ter escolhido uma universidade em Nova York, minha mãe insistiu em uma cidade vizinha. Isso me deixou desconfortável, pois ela continuava tentando me controlar mesmo quando eu estava prestes a me tornar universitária. Rejeitando a ideia da Universidade M, expressei meu desejo de ingressar na universidade que havíamos escolhido. Em resposta, minha mãe rejeitou a ideia veementemente, insistindo na Universidade N e questionando minhas chances de ser aceito. Frustrada e sem conseguir conter as lágrimas, virei as costas para minha mãe e corri para o meu quarto.
Mesmo sendo universitária, eu não conseguia escapar do seu controle. Conciliar os exames com o trabalho de meio período foi difícil. Apesar dos meus esforços, tudo parecia desnecessário. A frustração afetou meu sono, o que me levou a prestar o vestibular da Universidade M, e fui aprovada, como esperado. Antes que eu percebesse, já era estudante universitária e minha mãe me surpreendeu com um smartphone como presente de comemoração. Foi uma mudança notável em relação ao seu comportamento controlador anterior. Com o smartphone, eu me sentia livre, como um peixe na água, aproveitando ao máximo a vida universitária, fazendo novos amigos e me comunicando normalmente. Também me concentrei no meu futuro, participando em organizações estudantis e atividades de voluntariado. Em vez de me juntar a clubes ou equipas desportivas, apliquei o que aprendi para garantir um emprego na empresa comercial mais famosa dos Estados Unidos, localizada em Nova York. Finalmente, como adulta e trabalhando, pude morar sozinha. Minha mãe me parabenizou pelo meu emprego e me presenteou com uma carteira de $2.000. Nos últimos anos, o controle que ela exercia sobre mim diminuiu consideravelmente. Apesar do ressentimento do passado, agradeci-lhe sinceramente por tudo quando comecei a viver longe dela. No fim, decidi expressar minha gratidão e a resposta da minha mãe foi: não foi nada. Apenas se cuide e faça o seu melhor. Apesar da recente mudança de atitude dela, não questionei por que ela estava tão disposta a me deixar ir olhando para trás. Eu deveria ter desconfiado mais, entendendo que minha mãe não me deixaria ir facilmente. Apesar disso, acabei morando sozinho em uma cidade perto do centro de Nova York. O aluguel era caro, mas o auxílio moradia da minha empresa fazia com que minhas despesas pessoais ficassem em torno de $600 por mês. O prédio não era grande, e eu reconhecia os rostos dos outros moradores. Eu morava em um quarto de esquina no terceiro andar, e ao lado morava um homem chamado Johnson. Embora tenhamos trocado cumprimentos, nossas interações foram limitadas. Johnson parecia ter uns 5 anos a mais, com uma constituição esguia e uma aparência amável. Em Nova York, as interações entre vizinhos costumam ser indiferentes, então, além de um simples olá, raramente conversei com Johnson. Felizmente, ele não me pareceu uma pessoa estranha. Mantive o endereço do meu apartamento em segredo da minha mãe, pois não queria que ela aparecesse sem avisar. Quando ela perguntou sobre o meu endereço, eu simplesmente disse: já volto, e deixei por isso mesmo. Ela pareceu um pouco desanimada, mas aceitou, dizendo: bem, tudo bem. Apesar de estar concentrada no computador do trabalho, minha mãe frequentemente me ligava ou mandava mensagens durante o expediente. As ligações interrompiam minha concentração e me irritavam. O trabalho exigente na empresa comercial, somado às constantes ligações da minha mãe, tornava a situação difícil. Não eram apenas ligações, ela também enviava mensagens sem parar, resultando em uma enxurrada de notificações não lidas. Um arrepio percorreu minha espinha e um colega preocupado notou minha expressão tensa. Eu o tranquilizei, dizendo: não é nada, e consegui manter a compostura, continuando meu trabalho. 2 anos se passaram dessa maneira, e aos 24 anos, meu salário no segundo ano era notavelmente alto. Ganhar dinheiro por conta própria me trazia uma alegria profunda. Aos poucos, fui me envolvendo cada vez mais com o trabalho, ignorando as ligações da minha mãe. Como ela não sabia onde eu morava, não havia chance de encontrá-la a menos que eu fosse para casa. A imagem da minha mãe foi desaparecendo lentamente da minha vida, e finalmente senti que estava vivendo a minha própria vida. Certo dia, depois de tomar uns drinks com os colegas, eu estava mais tonto do que o normal. No caminho para casa, por volta das 22 horas, ao chegar ao terceiro andar do meu prédio, cambaleei em direção ao meu quarto, resmungando sobre mais um longo dia de trabalho. De repente, uma voz masculina chamou: Luna, venha aqui um instante. Senti alguém me agarrar pelo braço na entrada do apartamento ao lado. Num momento de confusão, gritei e fui arrastada para dentro. Furioso, gritei: o que você está fazendo? Vou chamar a polícia. Meu vizinho, o Sr. Johnson, pediu desculpas, alegando que não tinha outra escolha. Desconfiada, me desvencilhei de seu aperto e o acusei de estar tramando algo. Em meio ao meu pânico, o Sr. Johnson me pediu que me acalmasse. No entanto, suas próximas palavras me fizeram estremecer. Eu vi alguém invadir seu apartamento. Embora eu tenha pensado imediatamente que poderia ser uma armadilha, Johnson parecia sério. Como não estava familiarizada com esse tipo de situação, fiquei com mais medo dele do que de qualquer outra coisa e tentei fugir. Surpreendido pelo seu tom intenso, hesitei, e ele implorou insistentemente que eu esperasse, enfatizando o perigo lá fora.
Em uma encruzilhada, sem saber se devia acreditar nele, vi desespero nos olhos de Johnson. Embora mal tivéssemos conversado, seu olhar parecia direto e sincero. Foi apenas um palpite, mas senti-me inclinado a ouvi-lo. Tremendo, perguntei sobre os detalhes do arrombamento, e Johnson começou a explicar. Não consegui ver claramente, mas a pessoa estava vestida toda de preto, com mangas compridas e calças, e parecia suspeita. Já tinha visto alguém parecido perto do condomínio antes, pensando que fosse apenas mais um morador. Há cerca de 3 horas, quando cheguei em casa, vi aquela pessoa entrando no seu apartamento, e foi aí que percebi que algo estava errado. Agora são 22 horas, então por volta das 19 horas. Usar roupas pretas em julho não é nada confortável. No entanto, a questão principal é como alguém conseguiu entrar na minha casa sem chave. Inicialmente, pensei que pudesse ser um amigo ou seu namorado, Luna, então não dei muita importância. No entanto, quando ouvi você chegar em casa agora há pouco, fiquei chocada. Mesmo que fosse um amigo ou namorado, ficar sozinha na casa de outra pessoa por 3 horas parece estranho. Percebi que essa pessoa poderia ser perigosa, então decidi te deter. As palavras do Sr. Johnson me fizeram tremer violentamente. Se o que ele estava dizendo era verdade, o intruso ainda poderia estar escondido no meu apartamento. Não dei minhas chaves para ninguém, não tenho namorado e não combinei nada com nenhum amigo. Desde uma experiência ruim com um namorado no ensino médio, evito namorar homens, então atualmente não tenho parceiro romântico nem amigos próximos por perto que possam invadir minha casa. Luna, por favor, se acalme e escute. Você foi perseguida por alguém recentemente? Perguntou Johnson, tentando acalmar minha agitação. Sendo perseguida? Não, nada disso. Eu não me lembrava de nada parecido, mas era possível que alguém estivesse me perseguindo sem que eu soubesse. Talvez você simplesmente não tenha percebido, mas o agressor pode estar agindo dessa forma há algum tempo. Há alguém, talvez um parceiro romântico, com quem você teve um desentendimento ou uma discussão. Quando o Sr. Johnson me perguntou isso, pensei nos homens ao meu redor. Desde o incidente no ensino médio, tenho medo de me envolver com homens e não tive nenhum relacionamento desse tipo. Com meus colegas de trabalho. Não tem ninguém. Tenho evitado esse tipo de coisa o tempo todo. Não consegui pensar em ninguém que pudesse ser o intruso. Parecia que a única opção restante era contatar a polícia, mas como nunca havia ligado para o 190 ou 911, dependendo do país, na minha vida, hesitei em fazer a denúncia. Afinal, a alegação de um intruso em minha casa baseava-se unicamente na palavra de Johnson. Devo mesmo confiar no que esse homem está dizendo. Encarei o botão de chamada do meu celular, sem conseguir apertá-lo. Impaciente, Johnson disse que ligou para a polícia. Nesse instante, a campainha tocou, me assustando, e eu deixei meu celular cair sem querer. Curioso para saber quem poderia ser, espiei pelo olho mágico da porta do apartamento de Johnson. Ver a pessoa vestida de preto do lado de fora me deixou sem palavras. A voz do Sr. Johnson também estava trêmula. Ele também devia estar com medo. Tentando acalmar meu corpo trêmulo, respondi ao Sr. Johnson: é minha mãe. Minha reação pode ter parecido anticlimática. No entanto, o fato de minha mãe estar parada em frente à porta de Johnson, ao lado do meu apartamento, me causou um medo inacreditável. O que está acontecendo? A voz do Sr. Johnson também tremia. Será que a pessoa que eu confundi com o perseguidor era sua mãe? Se for esse o caso, peço sinceras desculpas. Foi um grande mal-entendido. Me desculpe. O Sr. Johnson pediu desculpas, mas eu balancei a cabeça negativamente. Não é isso. É que hesitei em contar a Johnson que minha mãe era tóxica e que eu nem sequer tinha lhe dado o endereço deste apartamento. Antes que eu pudesse responder, minha mãe bateu na porta, dizendo: Olá? Com licença, acho que minha filha está aí dentro. Ela poderia sair, por favor? A voz alta da minha mãe ecoou pelo corredor, fazendo-me sobressaltar. Como ela sabia onde eu morava e como sabia que eu estava aqui? Abri a porta de repente e minha mãe disse: Ah, Luna, finalmente te encontrei. Estava tentando entrar em contato com você, mas você estava me ignorando. Eu queria muito te ver. Vim até aqui. Você ainda não vai voltar para casa. Ver minha mãe parada ali como se fosse a coisa mais natural do mundo me deu náuseas. Mãe, como você sabia onde eu morava e como sabia que eu estava aqui? Eu tinha tantas perguntas. Vestida toda de preto, exatamente como Johnson descreveu, parecia uma perseguidora. E como ela sabia onde eu morava e onde eu estava? Porque ela estava me rondando pelas costas. Bem, isso é fácil.
Coloquei rastreadores GPS naquele smartphone e naquela carteira. Fiquei chocada com a revelação da minha mãe. O smartphone e a carteira eram presentes que ela me dava em ocasiões especiais. Eu usava o mesmo smartphone há cerca de 6 anos, o que significa que fui monitorado pela minha mãe durante todo esse tempo. Um arrepio percorreu minha espinha e engoli em seco. No começo era só um smartphone, mas às vezes a gente esquece em casa, né? Então pensei que se eu colocasse rastreadores GPS tanto no celular quanto na carteira, vocês sempre teriam com você. Você é minha filha preciosa, Luna. Eu sempre me preocupei com você, pensando no que aconteceria se algo perigoso acontecesse. Ao ver minha mãe falar com tanta naturalidade, perdi completamente a compostura. Eu pensava que, ao me tornar um adulto trabalhador, finalmente teria conquistado a verdadeira liberdade, ganhando meu próprio dinheiro, fazendo o que eu quisesse, quando quisesse. Pensava que poderia desfrutar dessas liberdades básicas que todos os outros consideram garantidas. Mas descobri que, na verdade, eu estava sempre na palma da mão da minha mãe. Se isso continuar, minha vida será controlada para sempre pela minha mãe. Não suporto isso. Eu não aguentava mais ter minha vida desorganizada pela minha mãe. Mãe, chamei-a em voz bem calma. Minha mãe respondeu com seu tom de sempre, sem a menor ideia do que era. Sim, o que é? Eu nunca mais vou voltar para casa, mãe. Sempre que estou com você, sinto que estou sendo contido. Sempre foi assim, não é? Você me chama de sua filha preciosa, sua filha amada, mas sufocou tudo o que eu queria fazer. Você cortou minhas asas cuidadosamente toda vez que tentei abri-las, usando a preocupação como uma desculpa plausível. Cada vez que isso acontecia, eu me machucava profundamente e sofria muito. Eu não sou sua propriedade, mãe. Tenho minha própria vontade como pessoa e não quero que ela seja corrompida por ninguém. Então, mãe, vamos cortar relações. Por favor, nunca mais entre em contato comigo nem venha me ver. Num último desabafo, gritei todos os meus sentimentos para ela. Ao ouvir pela primeira vez minha declaração de romper os laços familiares, minha mãe empalideceu visivelmente. Ela deve ter ficado chocada por ser desafiada dessa forma, já que sempre presumia que eu acataria suas ordens. Romper os laços? O quê? Por quê? Eu sou sua mãe, Luna. Olha, eu não vim hoje para te restringir. Isso mesmo. Eu só pensei em pedir um dinheiro emprestado. Foi só para isso que eu vim. Minha mãe, já em desordem, de repente alegou que queria pedir dinheiro emprestado, o que não fazia sentido algum. Dinheiro? Do que você está falando, mãe? Você está endividada. Estava planejando roubar dinheiro da sua filha que ganha muito bem? Você nunca teve a intenção de pedir dinheiro emprestado, não é? Você invadiu meu apartamento para roubar dinheiro, não é? Agora tudo fez sentido. Porque ela estava no meu apartamento havia 3 horas. Se ela realmente quisesse me ver, teria ligado ou mandado mensagem, mas não houve nenhum contato da parte dela hoje. Ela deve ter planejado me roubar e depois me ver. Mas eu não guardo dinheiro em casa. Meus extratos bancários ficam escondidos em lugares de difícil acesso. Frustrada por não ter conseguido concretizar sua intenção de roubar, ela só queria satisfazer seu desejo de me ver e veio até a casa ao lado. Ao pensar nisso, senti nojo só de considerar a possibilidade dela ser minha mãe. Não, eu só queria pegar um pouquinho emprestado. Minha mãe, acostumada a esse tipo de confronto, começou a entrar em pânico. Eu não conseguia mais confiar em uma única palavra que ela dizia. Reunindo todas as minhas forças, gritei para ela novamente. Chega! Uma pessoa que tenta roubar da própria filha não é mãe. Nunca mais apareça na minha frente. Vou cancelar meu telefone. Adeus. Ignorando a expressão de espanto da minha mãe, fechei a porta do quarto de Johnson com força. Durante um tempo, ela continuou gritando. Luna, me desculpe. Por favor, abra a porta. Ao que parece, os vizinhos acharam a confusão suspeita e chamaram a polícia. Ouvi as sirenes de uma viatura e minha mãe discutindo com os policiais no corredor. A polícia conseguiu retirá-la do prédio. Exausto, arrastei-me até o chão. Você está bem? Perguntou o Sr. Johnson, olhando para mim com preocupação. Sinto muito por tê-la envolvido em uma briga familiar por causa da minha mãe. Não, tudo bem. Apenas descanse por hoje. Grata pela gentileza do Sr. Johnson, voltei para o meu quarto e me deitei na cama. Decidi dormir sem pensar em nada. Minha consciência foi se esvaindo lentamente na escuridão. Quanto ao que aconteceu depois, separei meu registro familiar do da minha mãe para criar um certo distanciamento.
Embora legalmente eu não pudesse cortar completamente os laços com minha mãe biológica, ter meu nome removido do registro familiar dela me deu a sensação de ter escapado do seu controle e senti um alívio enorme. Além disso, joguei fora o smartphone e a carteira que minha mãe me deu, comprei novos e me mudei para outro apartamento. É claro que não compartilhei meu novo número de telefone com ela. Agora ela não vai conseguir me rastrear. Após aquele incidente no meu apartamento, minha mãe, que havia recebido uma severa advertência da polícia por perturbação da ordem, aparentemente tornou-se reclusa. Como ela mesma confessou, depois que saí de casa e comecei a trabalhar, ela passou a comprar roupas e bolsas de marcas de luxo para se distrair da solidão, acumulando uma dívida considerável. Por fim, ela ficou sem dinheiro para as despesas de subsistência e recorreu a empréstimos de instituições financeiras de alto risco. Agora, ela é assediada diariamente por cobradores de dívidas. No entanto, não consegui ajudá-la. O fato de ela ter me controlado e monitorado, inclusive usando o GPS, é um evento chocante que jamais poderei perdoar e que está gravado em meu coração. Se romper os laços com ela servir como punição para ela, que assim seja. Planejo viver em um mundo sem minha mãe. Mesmo depois de me mudar para meu novo apartamento, continuei em contato com Johnson, meu antigo vizinho. Inicialmente, entrei em contato para agradecê-lo, mas ele continuou em contato e agora até saímos para jantar juntos. Tendo recusado relacionamentos românticos com homens por muito tempo, escapar do controle da minha mãe me tornou mais aberta ao amor. Se as coisas correrem bem com Johnson, ironicamente será graças à minha mãe, mas quero construir um futuro brilhante com o Sr. Johnson, longe do conhecimento da minha mãe.